Como ter mais tempo? Eu falo que administrar o tempo é a gente administrar a nossa vida. É a gente ter a consciência, a intencionalidade do que a gente está fazendo. Quais são os ladrões do tempo? Nossa, são, eu diria que infinitos, mas eu vou listar alguns principais que eu noto, tá? Tanto estudando quanto no dia a dia. Como a pessoa pode se tornar uma pessoa organizada? A boa notícia é que fazer uma boa gestão do tempo é uma habilidade e uma habilidade como qualquer outra que você pode desenvolver. Muitas pessoas falam, eu faço uma lista de tarefa, eu já tive uma agenda, mas não resolveu nada pra mim. Quem falar que usou a agenda e não funcionou, não é que a agenda não funcionou, ela não usou a agenda da forma correta. Hoje pode ser o dia perfeito se o que você intenciona fazer, você fez. Você já se pegou dizendo ou pensando, putz, eu não tenho tempo? Ou você começou o seu dia pensando, tenho tanto para fazer, mas não sei por onde começar? Ou pior, você trabalhou o dia todo, fez muitas coisas, mas chegou no final do dia pensando só naquilo que você não fez e com aquela sensação de que não fez nada? Para te ajudar nesta questão, nós estamos recebendo hoje, aqui no Borboletando Podcast, a Bia Altafim. Ela que é especialista em processos, ela é professora universitária também de pós-graduação em gestão de projetos e tem muita bagagem para falar sobre gestão de tempo. Bia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Esté. É um prazer estar aqui no Borboletando, uma honra inenarrável estar aqui. Eu que sou assídua, que assisto, gosto de ver os episódios, e agora essa nova temporada aí que vocês estão trazendo com as entrevistas por tema tá sensacional. Parabéns você e ao time, viu? Que bom, fico muito feliz, viu, em recebê-la. E eu já começo com a pergunta que muitas mulheres se fazem, principalmente as mulheres empreendedoras e acredito que as mães também. Como ter mais tempo? Nossa, vai começar assim, com os dois pés no peito já. Gente, vamos lá. Eu acho que se você tem um incômodo, né, eu vejo grande parte das mulheres, a grande maioria, tendo esse desafio com o tempo, ainda mais nessa era digital que a gente se compara tanto, né, Esté? A gente vê, parece que todo mundo dá conta de tudo e a gente não. Que a gente está ficando para trás, que a gente é a mais desorganizada, enfim. Eu acho que o importante, o primeiro ponto é a gente pegar esse incômodo, esse sentimento de fracasso, às vezes, enfim, as mais diversas emoções que isso desperta e fazer um movimento para frente, né? Sair desse ciclo ruim. Então, pensar, isso aqui me incomodou, então agora eu tomo a decisão de sair disso aqui. E eu acho que o primeiro passo, né, na minha opinião, tudo que eu já estudei e já apliquei, o primeiro passo é sempre o autoconhecimento. Então, quem é a Bia? Quem é a Esther? O que é importante para mim? Qual o impacto que eu quero causar no mundo? Dentro e fora da minha casa. O que me faz feliz dentro e fora da minha casa? Então, é planejar para se planejar. Então, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é essa reflexão. E a gente tem que ter um prazo para sair dessa reflexão. Então, hoje eu vou refletir sobre isso. Por 1 hora, por 2 horas, um prazo. Porque senão também a gente fica filosofando muito e a gente acaba não saindo do lugar, poxa, eu não sei quem eu sou e tal. Não, o que é importante para você? Esse ano eu quero entrar em forma, que é geralmente um objetivo geral da mulherada, né? Esse ano eu quero entrar em forma. Legal, já é um grande objetivo. Esse ano eu quero ter mais tempo para o meu filho. Isso já é um objetivo. Esse ano eu quero organizar melhor o meu time na empresa, contratar pessoas. Então, a gente não precisa fantasiar, criar grandes coisas, né? Querer ficar com a barriga da Virgínia, de repente, ou algo inalcançável. Mas é a gente nos conhecemos para definir o que é importante para a gente. Esse é o primeiro passo. Depois, priorizar as ações. Eu acho que a gente pode ir detalhando ao longo do podcast esses passos, mas é a gente priorizar essas ações, né? Ter 3 prioridades, 3 metas principais, quebrar essas atividades em algumas tarefas, no máximo 2, 3 tarefas principais por atividade, e depois alocar isso ao longo do tempo, no dia, a nível horário. Acabou o dia, faz o cheque do que você fez, o que você não fez. E uma coisa importante que as pessoas não falam é a gente parar para analisar dia a dia o que a gente fez, o que a gente não fez e por quê. Né? Então, também nessa parada aí para você começar a planejar
para ter essa sensação de ter mais tempo, porque o tempo ele é absoluto, né? Ele tem 24 horas para todo mundo. Neurocientistas já falaram sobre isso. Na verdade, também físicos quânticos fizeram pesquisas e o tempo ele não está mudando, tá? Se ele mudou aí foi milésimo de segundos. Então, é a nossa percepção em relação ao tempo que mudou, que passa tudo muito rápido, né? Então, tem o Cronos, que é esse tempo do relógio, e o Kairos, que é como a gente sente o tempo. Às vezes a gente acha que o tempo passa muito rápido, às vezes parece que ele vai mais devagar, não é? Então, como que a gente tem esse tempo maior de qualidade através do nosso conhecimento? E depois, com essa organização da agenda, é que a gente vai ter essa sensação de ter mais tempo. Até você me fez lembrar de uma pesquisa do Consumidor Moderno que revelou que os brasileiros estão com esse sentimento de que vivem no mundo acelerado. E tem também o livro Sociedade Cansada, que fala muito sobre essa questão. Que nós estamos vivendo hoje numa sociedade de desempenho. Então, não que o tempo esteja escasso, mas é que nós estamos colocando muitas coisas, muitas tarefas no nosso dia e chega no final com aquela sensação de que não fiz nada ou não tive tempo para fazer tudo o que eu precisava. Mas como que vai fazer tudo? Sendo que tem 24 horas. Tudo é muita coisa. A gente tem que escolher o que é importante pra gente, não comprar o que é importante pro outro. Você trouxe aí Sociedade do Cansaço e tudo mais, tem muitos estudos, a gente nunca teve níveis de depressão tão altos, que ele é desenvolvido muito pela ansiedade que a gente tem de querer fazer tudo. E surgem linhas aí como multitarefa. Tem o nosso desejo humano de ser amado, então a gente tem muita dificuldade de falar não. Tem a procrastinação, tem ladrões do tempo que vão pegando a gente na hora que a gente vê, passou um tempão. Então, é importante que a gente esteja atento, que a gente tenha informação, conhecimento do que existe, como que a gente pode minimizar esses problemas. E eu falo que administrar o tempo é a gente administrar a nossa vida. É a gente ter a consciência, a intencionalidade do que a gente está fazendo, né? Produtividade é isso, é intenção alinhada com execução. E é importante que caia por terra, logo no início, está, na minha opinião, eu venho vindo para uma linha de gestão do tempo e de produtividade saudável, tá? Porque índices altíssimos, como eu falei, de depressão, burnout. Então, a gente associa a produtividade a fatores históricos, como a Revolução Industrial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, aí, que é os tempos modernos, né? Que a gente tem que produzir muito, surge o Taylorismo, então, a linha de produção, então, como produzir mais em menos tempo. Então, a gente... inconscientemente e conscientemente, a gente já associa a produtividade a esse tempo atarefado, ao dia cheio de coisa para fazer. E produtividade não é isso. Produtividade é quando você sabe o que é importante para você, você intenciona fazer aquilo e você executa dentro do tempo estipulado. Então, se você fala, olha, à noite... das 7 às 9, eu vou ficar com a minha família. Você vai e faz aquilo, por conceito, você está sendo produtiva. Então, olha que interessante. Né? Então, a gente começar a entender isso, entender que produtividade é sair aquela agenda abarrotada e entrar mais tempo, mais intervalos, mais calma para a gente escolher e ver como a gente está fazendo o nosso tempo, mais compaixão por quando a gente não consegue também executar algo, é a produtividade. Eu acho que esse é o único caminho que a gente consegue realmente ser produtivo de forma sustentável. Que você não vai cair num burnout, que você não vai cair numa depressão, que você não vai cair em qualquer doença e que você vai chegar no final de 2025 com a sensação, poxa, eu me comprometi comigo esse ano. O que eu falei lá no começo do ano, eu cumpri. Você pode ter dado uma escorregada ou outra, mas em linhas gerais, aquilo que era importante, aquela satisfação, todo mundo, eu acredito que já tenha um ano que chegou no fim e fala, poxa, que ano! Esse ano eu consegui. Então, para você chegar lá no fim com essa sensação, tem que ter muita intenção, ação, execução, essa intencionalidade. Você sabe que, te ouvindo, eu estava lembrando do meu ano passado. Eu produzi muito, eu fiz muito, só que teve muitas coisas de comprometimento pessoal, não profissional, que eu não fiz. E aí eu terminei o ano com a sensação de que, poxa, eu devia ter feito muito mais esse ano.
No pessoal. No pessoal. É isso. Eu tive a sensação de que o ano não tinha sido produtivo. Mas por quê? Porque o meu copinho da vida, ele estava mais vazio do que o meu copo de sobrevivência. Ele estava cheio, porque eu trabalhei, eu produzi, eu fiz network, eu conheci muitas pessoas. Foi um ano muito bom. Só que a minha vida, que é aquilo que eu gosto, que é algo pra mim, eu não tinha feito com tanta dedicação. Isso foi muito pesado. E aí foi nisso que eu cheguei no livro, Sociedade Cansada. Eu não compreendi todo o livro, mas o contexto, porque ele fala muito sobre psicologia, filosofia, sociologia, não é muito a minha área. É fantástico esse É livro, fantástico o livro. Ele é pequeno. Ele é sim. pequeno. Ele traz muitos aspectos até da antropologia, né? Isso. É sensacional. E aí, nessas questões técnicas, eu não me apeguei mais, eu fiquei muito mais leve quando ele trouxe essa questão de que se você está fazendo aquilo que é para sua vida, você não desempenhar apenas, mas você fazer de fato com intencionalidade, fazer com coração, com sentido, entender que o seu tempo também de descanso é importante, eu fiquei mais calma e falei, não, 2025, esse ano que vai iniciar vai ser um ano melhor, porque eu vou dar prioridade também para aquilo que é vida, não só sobrevivência. Mas a gente tem muitos ladrões do tempo, como você mesmo falou, Bia. E quais são os ladrões do tempo? Nossa, são, eu diria que infinitos, mas eu vou listar alguns principais que eu noto, tá? Tanto estudando quanto no dia a dia. Mas só um ponto sobre esse seu comentário antes. Eu acho que esse lance de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, ele é muito particular de cada um e ele vai muito, cada ano seu, cada momento da sua vida. Eu acho que está tudo bem um ano você se dedicar mais para o profissional, desde que você esteja consciente que você está fazendo aquilo. Eu acho que a gestão do tempo, ela te dá essa consciência da escolha. Você consegue ver, quando você tem as suas prioridades, se você está seguindo essas prioridades. Então, se você for ver lá, as minhas 3 prioridades desse ano, 2 são da vida pessoal e 1 da vida profissional. Então, se eu olhar a minha agenda hoje e a maioria das coisas, de forma massiva, for profissional, tem alguma coisa que está errada. Né? A gente precisa avaliar isso, né? Obviamente eu entendo também que estamos falando com pessoas privilegiadas aqui, né? Eu sou privilegiada, então se a gente está cogitando fazer a gestão do tempo, a gente já é privilegiado, né? De ter essa consciência, essa informação. Então, é importante a gente analisar e olhar com calma para isso, sabe? Se a gente não está levando o trabalho à noite para casa e tal. Acabado esse ano, você falou, poxa, eu acho que foi desmedido. Você criou uma experiência. Aí que eu acho que entra a compaixão que eu falei. Poxa, esse ano foi assim. Então, tive um crescimento profissional muito bom, mas eu estou com uma sensação esquisita. Então, a que custo? Para o próximo ano, eu estou disposta a pagar isso? Não estou. Então, daí você senta, você analisou, sabe? Você falou, olha o que foi bom, olha o que foi ruim, olha o que... E com essa análise do que é para você fazer um planejamento para esse ano. E a chance de, no tempo que você estiver trabalhando, você render muito mais do que você rendeu ano passado, é muito grande. Então, eu só queria apontar isso daí. Mas muito bom essa pontuação. Eu acho que é isso. Então, assim, não se culpe por isso. Porque quando a gente se culpa, quando a gente vem num ponto da negatividade sobre algo que a gente já desempenhou, ao invés de, ali tem um aprendizado, a gente fica preso a sentimentos ruins, a gente entra em ciclos ruins. É facinho a gente cair naquele atropelamento. Eu não tenho jeito mesmo, e minha agenda, eu trabalho muito, a minha família vai ter que entender mesmo. Não, gente. As decisões são nossas. A gente precisa se autorresponsabilizar e falar, o que foi errado foi. O que eu vou fazer agora para que seja melhor, né? Legal. Vamos aos ladrões do tempo. Gente, não tem como não falar do celular. Eu acho que isso aqui é uma ferramenta fantástica. Eu amo, é uma ferramenta de trabalho para mim, uma ferramenta para eu me comunicar com as pessoas que eu amo. Então, ela é muito boa, até para me divertir, para passar tempo ali, vendo bobagem, vendo vídeo engraçado, memes que minhas amigas me mandam. Eu amo isso. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não extrapolar, né? Então, é aquilo que as pessoas sempre falam. A própria Laura, né, que é do livro Produtividade Saudável, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, ela fala para a gente reservar um tempo para isso.
Pra gente não se culpar. A partir do momento que você fala, olha, a partir das 4 da tarde eu não rendo muito, eu só vou mexer no celular. Cara, se você tá consciente disso e essa é a sua intenção, não tem mal nenhum. O problema é, você tem um prazo para entregar, você quer ir para academia, você se programou para ir para academia ou desempenhar uma atividade naquele momento e aquele momento você ficou no celular, aí a gente tem um problema. Aí ele está sendo um ladrão do seu tempo. Né? A gente tem as distrações. Então, eu falo que sempre é muito importante a gente combinar o jogo com as pessoas que estão ao nosso redor. Desde marido, filho, né? Se já tem uma idade para discernimento. Se tem funcionário em casa, o time que trabalha ao redor. Então, no começo do ano, eu sempre gosto de sentar com o Paulo, com o meu marido, e falar quais são as prioridades do ano, o que eu pretendo fazer a cada dia, para a gente já setar expectativas também do que eu vou dar atenção para ele ou não. Né? De repente, você organizar um cardápio da casa no domingo para sua funcionária não te parar, e aí, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Ou uma pessoa do seu trabalho vir te perguntar alguma coisa, está no meio de um raciocínio, depois do tempo para você voltar naquele ritmo que você está. Então, essas distrações, eu diria que não existe nenhum estudo, é um guess meu aqui, é um achismo, mas eu diria que ela é ainda maior do que o celular. Porque a gente tem alguém que liga, que tem alguma coisa urgente. Urgente nunca é urgente, né? Urgente nunca é importante, o importante nunca é urgente. Né? Essa é uma frase... Essa frase é boa. Eu preciso lembrar de quem falou ela. É alguém bem conhecido, mas depois eu dou os créditos. Então... a gente tem que estar atento a isso. E alinhar o jogo ao máximo possível com as pessoas e nos organizarmos para não ter essas distrações. Esses são 2 grandes ladrões do tempo. Outro ladrão do tempo é se você não trabalhar num local adequado, com uma luz adequada, com um som adequado, com as ferramentas adequadas. Então, assim, existem vários, mas eu diria assim, que o principal hoje... são as distrações relacionadas às interrupções de quem está ao nosso redor. Filho. Então, como que, esse tempo... Quantas vezes, Esther, não fui organizar a rotina das mulheres, elas tentavam trabalhar com o filho em casa. O filho ficava na parte da tarde na escola, na manhã em casa, por exemplo. E ela falava, daí eu tô aqui em casa, já que eu tô aqui em casa com meu filho, essa e essa hora eu faço isso. Eu falei, esquece. De manhã é o seu filho. Você não vai nem trabalhar direito, nem cuidar do seu filho direito, e você vai estar sempre com aquela sensação que você está devendo. Não conta que você vai trabalhar de manhã. Vamos fazer as suas atividades caber à tarde. Ai, mas não vai caber... quais são as suas prioridades desse ano? Essa. Quais são as tarefas? Essa. Quer ver como cabe? Não. Ah, mas sei lá, o crochê com as amigas... Não. Tá, o que é mais importante para você esse ano? O crochê ou a academia? Sei lá, estou dando um exemplo tonto aqui. Então, assim, a partir do momento que você sabe o que é prioridade para você, fica mais fácil de você entender o que você vai deixar de fora. E dói menos o que você vai deixar de fora. Entendi. Então... eu acho que um pouco disso aí. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, e eu tô pensando na minha rotina. Nas distrações, porque o celular ainda você consegue colocar o tempo, né? E aí ele trava ou ele sai de onde você tá na tela pra te dar aquele... opa, você passou muito tempo aqui já. Mas as distrações é um pouco difícil de controlar mesmo. Total. E Bia, a gente estava até conversando sobre um pouco do livro da Laura. A Laura, que é uma especialista em produtividade, é uma executiva do Google. Eu não li o livro Produtividade Saudável, mas eu comecei a pesquisar um pouco sobre ela, vi algumas entrevistas, e ela começou como uma funcionária normal de vendas do Google, e ela tinha a habilidade de organizar ali o e-mail e o calendário. Os colegas dela viram essa habilidade porque ela produzia mais do que eles, pediram ajuda, e um dia num evento, um executivo da Google falou para ela, olha, você faz isso muito bem, mas isso é natural seu. E ela pensou, uau, é um talento que eu tenho, posso trabalhar com isso. Mas isso é natural dela. Você também já falou em alguns vídeos que você publica nas redes sociais que seu pai trabalhou com processos, então isso também vem da sua genética. E quem não tem um exemplo, não tem isso como natural, como a pessoa pode se tornar uma pessoa organizada? Ótimo. Vamos lá. A boa notícia é que fazer uma boa gestão do tempo é uma habilidade
e uma habilidade como qualquer outra que você pode desenvolver. Então, a primeira coisa é se livrar daquele estigma que a gente põe, não, eu sou desorganizada, eu não tenho jeito, eu vou fazer... Então, o primeiro passo é esse, né? E aprofundando um pouco mais agora, o segundo passo é você se autoconhecer. O que é importante para você? Então, definir 3 metas, 3 prioridades para o teu ano. Entendi. Derruba a tua agenda. Derruba. Esse é um desafio que eu vou dar para você. Eu fiz. É o que a Laura sugere no livro Produtividade Saudável. Ela fala da agenda base 0. Né? Então, você vai ter que escolher uma agenda para você. Com base nessas prioridades, você vai olhar ali para o teu calendário vazio, para a tua agenda vazia. Escolha essa agenda, de preferência uma agenda que possa estar com você na tua bolsa, no teu dia a dia. Eu gosto da digital, eu uso o Google Agenda, já fica essa dica, é excelente. Eu consigo compartilhar com a minha sócia, que a gente tem algumas agendas juntas, as pessoas conseguem ver. Então, para mim, ela funciona super bem. Tem várias funcionalidades legais lá. E daí você derruba a tua agenda, daí você olha as tuas 3 prioridades. Cada prioridade, você quebra em 3 tarefas que você deve fazer para que você cumpra essas prioridades. Aí você vai pegar a tua agenda e você vai encaixar atividades a nível horário para você atingir isso. Organizada a tua agenda, você colocando todas as ações lá a nível horário, você vai começar a executar. Você vai começar a seguir essa agenda. Você vai começar a olhar para ela. Sendo que dentro dessa agenda, no dia a dia, no recorrer, você vai fazer medições. Se realmente o tempo que você gasta para lavar a louça é o tempo que você está gastando. Se o tempo que você gasta para levar o filho na escola... Porque tem essas, viu? Deslocamento a gente não conta. A gente coloca uma atividade atrás da outra na agenda. Aloque as atividades que não tem como você fugir para além das suas prioridades, que são corriqueiras. Tipo, levar filho na escola, ir ao mercado, já deixa tudo travado com recorrência. Então, tem que colocar tudo nessa agenda. Tudo. Bia, mas vai ser sempre assim? Não. Daqui, sei lá, alguns anos, de repente, ou daqui a alguns meses, de repente você não precisa pôr tão detalhado assim. Existe uma técnica também da gente organizar a agenda em blocos. Então, separar um bloco para trabalho, um bloco para pessoal. Mas nesse início, quanto mais detalhar você conseguir, melhor. Bia, nossa, mas eu vou gastar um tempão para isso. Mas você ganha esse tempo lá na frente. Eu falo que é igual um elástico. O elástico, para ele ganhar potência, ele precisa ir para trás um pouco para você soltar e ele ir para lá na frente. Então, você precisa parar, pensar nas prioridades, pensar nas tarefas e fazer esse exercício da agenda. No primeiro, segundo mês, terceiro mês, isso vai ser muito vivo. Você vai fazer muitos testes nessa agenda. Porque nesse meio tempo, você vai medir para ver mais ou menos aquele tempo que você gasta. Às vezes, para eu fazer uma apresentação, eu achava que eu gastava 1 hora, eu gasto 2. Às vezes, sei lá, para ir na academia, eu achava que eu gastava 1h30, eu gasto 1h10. Às vezes, gente, então assim, essa análise, por mais chata que ela pareça, é ela que muda o jogo. E você ter essa disciplina de fazer isso, e tudo que não tiver ali, você desenvolver a habilidade também de falar não, de forma, e existem várias formas de falar não. Né? Você pode escutar a pessoa, pedir para a pessoa falar mais sobre aquilo. E como você vai ter as suas prioridades claras, não que você deva justificativa para alguém da tua vida, mas dependendo da pessoa e do que é a ação, eu acho que vale, olha, isso não está alinhado com as minhas prioridades no momento. Acredito que é uma oportunidade incrível, eu te agradeço por ter pensado em mim, mas quem sabe uma próxima oportunidade. Né? Então, existem formas educadas, nem sempre o não é o não em si. Né? Deixa tempo livre na tua agenda para você descansar. Porque é quando você descansa, depois do almoço, 1 horinha que você deita, que você vai conseguir ter ideias. Sabe? Um podcast que você quer ouvir enquanto você está lavando uma roupa, estendendo uma roupa, organizando alguma coisa na sua casa. Coloca ali para você ouvir uma atividade que não requer as 2 atividades muito da sua atenção, da sua parte cognitiva. Porque o multitarefa caiu por terra, viu, Esther? É isso que eu tô pensando, porque às vezes a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo para otimizar tempo, só que é difícil isso. Só pode ser atividades mecânicas que não vão exigir da tua parte cognitiva e a outra sim.
aí você pode até pensar em fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Entendi. Caso contrário, preciso montar uma apresentação e vou ouvir um podcast ao mesmo tempo? Não funciona. Você não vai conseguir nem prestar atenção no podcast e estudar aquilo direito e nem lá. Mas voltando para como desenvolver a habilidade. Casa com a tua agenda, vai olhando, vai observando. E é importante ter autoconhecimento também para saber o teu ritmo. O que eu quero dizer com isso? Eu malho muito melhor de manhã do que à tarde. A minha parte criativa do dia, qualquer trabalho pesado que eu vá fazer é entre 10 e meio-dia. À tarde, são mais reuniões, são mais coisas que não exijam tanto da minha parte criativa. Então, essas coisas você precisa fazer teste. Porque a produtividade, ela é energia, segundo a Laura, concentração e impacto. Mais o impacto. Então, assim, é para você ter energia, você conseguir concentrar naquilo que você tem para fazer e gerar um impacto grande naquele momento no que você está fazendo. Então, eu só malho melhor à noite, vai se conhecendo, vai fazendo testes. Poxa, meio-dia me dá muita fome, daí eu não consigo mais pensar. Não adianta você querer almoçar meio-dia e meia, 1 hora, 2 horas, que isso vai impactar. Então, esse autoconhecimento, esses testes na agenda, alocar suas prioridades e ir brincando com elas na sua agenda, a agenda não precisa ser escrita na pedra. Ela não é para te engessar, para te prender, ela é para te dar liberdade, né, para você atingir. Não tem outra forma a não ser você casar com essa agenda. No final do dia, sabe uma coisa que foi comprovada também que ajuda muito? E olha que interessante. É todo final do dia você olhar para a tua agenda e você dar um check em tudo que você fez. Nem que seja um check mental. Se você for olhar ali no Google Agenda, você dá um check mental. Aquilo que você não fez, você tem que ser o mais honesta com você possível para você entender por que eu não desempenhei isso? Por que eu não fiz? Cara, não deu tempo. Não tinha mais energia. Por algum motivo aqui eu procrastinei. Eu deixei para depois. Eu não consegui. Por quê? Será que se eu colocar em outro horário? Será que isso aqui realmente é prioridade para mim? Por que eu não estou priorizando isso? É importante que a gente faça essa reflexão sobre o nosso dia para a gente fazer ajustes para o próximo. Sabe? Então, assim, é um ciclo de melhoria contínua essa gestão do tempo. E é importante que a gente aprenda não ter isso como uma obrigação, mas para a gente se divertir. Sabe? Eu estou dando atenção para a minha vida. A minha vida é importante para mim. A minha vida e meu tempo é importante para o impacto que eu causo dentro da minha casa, para o meu filho, para as pessoas que eu amo e para a sociedade. Né? Então, eu acho que essa é uma grande forma. Existem vários outros macetes, mas é isso. Prioridades, autoconhecimento, né? Prioridades, as tarefas que envolvem essa prioridade, escolher uma agenda, fazer essa agenda cair por terra. Desmarca tudo que você tem, aula de inglês, pensa assim, olha, quando que eu concentro mais? Porque muitas vezes a gente larga uma aula de inglês, alguma habilidade que a gente quer desenvolver, porque a gente está fazendo no horário errado. Está fazendo no horário que a gente está cansado, a gente está fazendo... Então, dentro das minhas possibilidades, da minha realidade social, econômica e tal, como é que eu consigo organizar isso de uma forma que me beneficie? E daí você começa a colher os frutos. Daí, quando a gente vê valor em algo que a gente está colhendo fruto, depois que a gente começa a ter algum resultado na academia, é muito mais fácil continuar do que nos primeiros meses que não tem resultado nenhum. É isso. E a agenda, ela é diferente da lista de tarefa. Porque a gente vê muitas pessoas falar, eu faço uma lista de tarefa, eu já tive uma agenda, mas não resolveu nada para mim. Então, é diferente a lista de tarefa do que a agenda. Total. A lista de tarefa, na verdade, ela é muito improdutiva. Porque ela não tem a alocação do tempo. E se ela não tem a alocação do tempo que você leva para fazer aquilo, você vai se frustrar. Porque muitas vezes a lista de tarefas você nunca vai conseguir cumprir. Você nunca vai fazer o que é prioridade, você vai fazer o que é mais fácil. Então, assim, tá lá. Ir no mercado, fazer uma apresentação, montar um orçamento, enviar o orçamento, blá, 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 sei lá, hortifruti... E comprar roupa de frio para as crianças. Não. Tá a lista. Você não sabe
que hora você tem que fazer aquilo, que dia você tem que fazer aquilo. Poxa, o que eu vou fazer? Acho que eu vou no mercado, que é mais fácil. Eu passo ali, chupo um sorvete e tal, não sei o quê. Tá? E a apresentação e o orçamento do trabalho que você tem para fazer, às vezes que era para prioridade, que teu cliente pediu para o dia seguinte, você está deixando. Você vai fazer o que é mais fácil. Teu cérebro sempre, o nosso cérebro, ele não se desenvolveu na mesma velocidade que a sociedade se desenvolveu. Então, a gente tem muitas coisas cognitivas que é para poupar energia, para poupar tudo isso, e a gente acaba não fazendo o que tem que fazer. E isso gera frustração. Então, a lista de tarefas, ela não te ajuda a executar. Ela não facilita o caminho para a execução, ela não te traz a realidade, ela não te traz o autoconhecimento. Você daí começa a estourar prazo. Então lista agenda... de tarefa, não. E eu duvido, Esther. Eu duvido. Quem falar que usou a agenda e não funcionou, não é que a agenda não funcionou. Ela não usou a agenda da forma correta. A agenda, boa agenda, ela vem quebrado a nível horário. Se você olhar no cantinho da linha, ela tem nível horário por um motivo. Não adianta você ter uma agenda também e organizar a sua agenda como lista de tarefa, tudo que você tem para fazer no dia. Pô, mãe, quanto tempo você vai levar para cada coisa? Então, por exemplo, tem lá esse nível de horário. Ele tem lá 6 da manhã, 5 da manhã, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você tem que colocar 5 da manhã, acordar. 6 da manhã, tomar café. 6:30, tomar banho. Almoço, 11 horas. Preparar almoço, 10 horas. Isso. Tem que detalhar tudinho. Tudinho. Excelente exemplo. Entendi. Levar filho na escola. Quanto tempo na ida e na volta? 30 minutos. Não adianta você falar, meu horário de almoço é 1, eu volto a trabalhar às 2, eu tenho 1 hora para almoçar. Se nesse tempo de 1 hora você tem que levar filho na escola, voltar, não, você tem 10 minutos para almoçar. Tem que detalhar isso também. Então, tem que detalhar tudo. E, mais uma vez, analisar e realocar ações. E não esquecer de descansar. Né? E não esquecer de alocar, já que aqui a gente está falando com mulheres, mulherada, quero até olhar para a câmera. Que câmera que olha aqui? Tempo para você. Autocuidado. Vai fazer uma unha. Bia, não tem dinheiro para fazer unha. Compra um alicate, faça você mesmo. Passa um creme no corpo. Demora mais em alguma coisa. Vai tomar um café com uma amiga. Não esquece de pôr tempo para você. Porque a gente acaba colocando tanto tempo para o trabalho, que claro que é para a gente também, mas é muito mais para o outro, ou para os filhos, ou para as coisas da casa, que na hora que a gente vê, a gente nunca foi fazer a yoga que a gente sempre sonhou fazer. A gente fica com a unha sem fazer. Na hora que vê a nossa sobrancelha, ela está toda... Então, a gente ter esse amor por nós faz da gente mulheres mais seguras, faz a gente esse comprometimento, vai contando e vai mostrando para você na sua agenda todos os dias que você é importante para você. Que a tua vida, como eu disse, é importante. Então, eu gosto muito de reforçar isso. Que para a gente criar o hábito de alguma coisa, que é fazer uma gestão do tempo, ter uma agenda, a gente precisa entender o tamanho do que é o que a gente ganha com aquilo. E eu quero que fique muito claro que o que a gente ganha é uma vida mais leve, mais equilibrada, menos atarefada e com mais sensação de satisfação. Porque mesmo que a pessoa ela seja desorganizada, ela tem uma rotina. Mesmo que essa rotina seja desorganizada, eu acredito. Porque eu dei o exemplo, né? Minha casa mesmo, quando eu morava com os meus pais, não era muito organizada. Mas sempre tinha rotina. O horário que acordava, comia, era no mesmo horário. Apesar de que as coisas eram um pouco, sim, bagunçadas. Mas tinha uma rotina. É interessante isso que você está falando. Sem rotina, a gente não teria sociedade. Quando você vai estudar sobre rotina, a gente se organizou dessa forma para a gente conseguir conviver em sociedade. Foi quando parou de ter os nômades e a gente começou a se organizar em tribos que a gente começou a criar códigos e formas da gente desempenhar as coisas, para a gente evoluir juntos, para a gente ter combinados, para a gente ter horários, para a gente... Então, um ser humano sem rotina é um trem desgovernado que vai adoecer de alguma forma. Então, a gente entender como a gente funciona melhor, e a gente tem que sempre atualizar a nossa agenda, viu, Esther? O que eu quero dizer com atualizar? Não adianta a Ana achar que vai ter a rotina e a agenda igual da Bia, sendo que a Ana tem 2 filhos, sendo que a Ana... Não adianta a Bia desse ano, vamos supor que ano que vem eu tenho um filho. Eu tenho que atualizar a minha agenda.
Eu tenho os valores muito dificilmente eles mudam, né? Eles ficam para sempre. Mas o que é prioridade para mim muda. O que é importante para mim muda. Os meus gostos mudam. O meu momento profissional muda. Então, a gente tem que sempre ter esse olhar crítico para a nossa agenda, sabe? De uma forma, poxa... A cada 3 meses, a Cris Junqueira, do Nubank, a cofundadora, ACO, ela derruba a agenda dela inteira, faz uma agenda base zero. Porque ela justamente quer fazer essa reflexão se ela está levando a vida dela para o caminho que ela quer levar. Isso é uma regra corporativa, inclusive, e acredito que ela trouxe disso. Tem as metas trimestrais, né? Então, ou quadrimestrais, que é como ela faz. E ela usa a mesma lógica para a agenda pessoal dela. Então, pô, tô na linha, aqui eu cumpri, não cumpri, o que deu certo, o que não deu certo. Então, essa análise que ela faz mais pesada, eu acho que é interessante a gente fazer também. Mas essa análise crítica diária, ela é fundamental para você ter uma agenda funcional. E não desiste, sabe? Vai até você achar uma agenda que funciona para você. Bia, você citou a agenda digital, né? O aplicativo que você usa, que facilita. Mas se eu quiser também ter uma agenda física, é válido ter as duas? Não, as duas nunca, Esté. Uma agenda só, nem 2 aplicativos, nem uma agenda digital e uma física, por alguns motivos. O primeiro é que a chance de você agendar algo sobreposto, agendar em uma agenda, depois agendar na outra, e você ter 2 compromissos no mesmo tempo, é grande. Segundo, que vamos supor que você tem uma agenda na sua casa e uma agenda digital. Você vai olhar lá na sua agenda digital, surge um compromisso. Você fala assim, deixa eu ver na minha agenda aqui digital se eu tenho esse horário. Aí você vai olhar na digital, você tem. Agora eu tenho que ver lá na física se eu não tenho nada. Então, é improdutivo. Já que a gente está falando de produtividade, você perde tempo e não ganha. Né? E, para mim, eu puxo sempre a sardinha para a agenda digital, né? E eu sou super do papel, mas eu acho que a agenda digital ela é muito mais produtiva, porque geralmente a gente trabalha com outras pessoas. Se a gente não trabalha com outras pessoas, a gente tem o nosso marido, por exemplo. Então, na agenda digital, a gente consegue compartilhar a visibilidade de algumas ações que a gente tem com outras pessoas. Então, elas conseguem saber que aquele horário está travado. Ela pode não ver o tema, mas ela vê que aquele horário está travado. Então, é interessante. Você tem visibilidade do que você tem para fazer e as pessoas têm acesso ali para ver o que você tem livre ou não. Enfim, os benefícios são inúmeros. Mas 2 agendas, nunca. E qual agenda digital você mais recomenda? Google Agenda, com certeza. Para mim é excelente. Eu tenho um aplicativo no celular, eu tenho um Mac, então tenho no computador. Mas se você tem um Windows, Dell, outro computador com outro sistema operacional... Tem a página na internet do Google Agenda que funciona super bem, tem todas as funcionalidades também do aplicativo, é gratuito. Tem muita coisa que a gente tem na Google, né? Então, tem muita gente que tem Gmail, tem muita gente que tem outros serviços da Google e você consegue trabalhar as integrações. Então, se a gente vai somando cada tempinho que a gente ganha, lendo e fazendo essas integrações, no fim dá muita diferença. E aí, tá gostando do episódio com a Bia Altafim? Ela que é especialista em gestão de processos. Tô aprendendo muito, viu, Bia? Bom, feliz. Então, se você também tá aprendendo, se inscreva aqui no nosso canal, porque assim você ajuda o Borboletando a voar mais alto. Lembrando que a gente também tem o canal de cortes, para que você possa ter as pílulas ali de informação para te ajudar no seu dia a dia. Então, se inscreva, comente, compartilhe essa live com as pessoas que precisam gerir melhor o seu tempo, tá bom? Tô contando com você. E também a questão, você fez a agenda, você fez o planejamento, teve ali o seu tempo, o seu momento. Aí começa a sua rotina durante a semana e você procrastina. Isso acontece muito. Como acabar com a procrastinação? Nossa, existe tantos macetes para acabar com a procrastinação, mas o primeiro ponto, se na tua agenda você está colocando coisas que fazem sentido para você, você conheceu o teu ritmo, se você funciona melhor para determinada atividade de manhã ou à tarde, você está alinhado com a tua família, você eliminou as distrações, criou barreiras para elas, está ciente que o celular está roubando o seu tempo. Tá? Se você já fez esse dever de casa, né? Igual quando você vai no médico, ele pergunta, primeira coisa para você, como está o teu sono? O que você está comendo?
E você está fazendo exercício? Sempre são as 3 primeiras coisas que eles perguntam. Então, eu diria isso. Eu pergunto isso para as meninas. Quais que são as suas prioridades? Daí às vezes dá tela azul, né? Quais são as ações que você tem que fazer? Qual que é a tua agenda? Deixa eu ver a tua agenda. Porque às vezes nem me diga quais são as suas prioridades. Me mostra o teu calendário, me mostra a tua agenda. Aí, cara, se a mulher não fez nem isso, não tem esse básico aqui, se ela não foi se desenvolver a falar não e eliminar as distrações, cara, é óbvio que ela vai procrastinar. Porque ela não facilitou o caminho para ela executar o que ela precisa fazer, o que ela quer fazer, o que ela realmente tem a intenção de fazer. Agora, se ela já fez tudo isso, existem algumas sugestões que os técnicos dão em relação a isso. Tem atividade casada, que eles falam, né, que é um nome popular, que é, por exemplo, poxa, eu preciso fazer hortifruti. Hortifruti é do lado da minha aula de spinning. Então, eu vou fazer... O meu hortifruti é de segunda. Então, eu vou fazer meu spinning de segunda, que eu saio do spinning e eu faço hortifruti. E o hortifruti, vamos supor que é uma coisa que você odeia fazer e que você sempre procrastina, entendeu? Então, daí você já casa uma ação com a outra. Por exemplo, poxa, eu queria tanto criar o hábito de ler, porque a gente acha bonito, né, esse hábito de ler. E às vezes a gente nem é excelente, óbvio, eu sou defensora, eu amo ler. Mas às vezes o que é melhor para você consumir um conteúdo é ouvindo num podcast, num audiolivro, alguma coisa. Agora vamos supor que não. Tô comprometida, esse ano uma das minhas prioridades é começar a ler mais. Tá. Eu gosto de ver, né? Como que é a rotina da mulher? Eu janto e tal. E daí depois do meu jantar, eu adoro, sei lá, tomar um chá. Daí eu já caso. Então, na hora que você fizer o chá, você vai pegar o livro e vai sentar num lugarzinho lá para você, que você vai denominar o cantinho da leitura. Então, eu casei com o chá que ela já faz todo dia. Então, assim, eu já dei um jeito dela pegar e fazer aquilo. Outra coisa, a técnica do check. Check. Sabe aquilo que muitos personagens falam? Lembra da sensação depois da musculação, sabe? Lembra da sensação... Quando você der o check, você vai sentir uma sensação tão boa. Quando você se vê evoluindo, você aprendendo as coisas e tal, você vai sentir uma sensação tão boa que a chance depois de você procrastinar é muito menor. Então, veja, para você não procrastinar, está muito mais relacionado ao teu planejamento do que o momento em si. Verdade. Então, é essencial. Eu achei muito interessante essa tarefa casada, porque você linka algo não prazeroso com algo prazeroso. E muitas vezes o ser humano tende para o prazer. E aí, como vai ter o prazer junto com aquilo que ele não gosta, ele vai acabar fazendo. É isso. E como, Bia, que a gente consegue planejar certinho a nossa rotina? Tipo, você falou da agenda, tudo mais, mas a pessoa ela faz a agenda, mas aí ela lida com os imprevistos. Como lidar com os imprevistos? Sempre deixando o tempo livre na agenda. Você sempre precisa, você nunca pode deixar a sua agenda 100% justa. A manhã toda preenchida, nem a tarde toda preenchida. Você precisa ter folgas. Então, eu vou dar alguns exemplos. Se você trabalha CLT numa empresa, tá? Se você é uma mulher que trabalha CLT, não enche o teu dia de tarefa. Não enche. Eu sempre reservei na minha agenda tempo, não só as reuniões, mas tempo que eu ia montar uma apresentação, tempo que eu tinha que fazer umas atividades que eram recorrentes mensais. Não adianta você encher o seu dia todo de tarefas. Você tem que deixar 1 hora livre na parte da manhã, pelo menos, e 1 hora livre à tarde. Pelo menos. Porque, nossa, Bia, mas eu vou deixar essa hora ociosa. Gente, a gente sempre tem o que fazer. Vai olhar um e-mail, pega uma lista. Sabe aquela listinha? Isso é importante ter, viu? A gente chama de ferramenta de captura. Um bloco de notas no celular ou uma listinha na sua casa. Tudo coisas que você gostaria de fazer. Então, por exemplo, eu gostaria de organizar o meu guarda-roupa. Você põe lá nessa listinha. Eu gostaria de, sei lá... Vamos pensar, fazer um clareamento no meu dente. Eu gostaria de... daí vai ser nesses tempos que sobrar que você pode fazer.
Ou então você vai ter essa listinha de ideias que você tem. Às vezes você está caminhando com o cachorro, às vezes você tem uma ideia, vai lá no teu bloco de notas e coloca. Depois você cria a disciplina de olhar nesse bloco de notas e alocar em algum momento da sua agenda. Se você não fizer isso, porque não é algo tão importante assim, sobrou um tempinho, você pode fazer isso. Ou você vai ver Netflix, ou você vai descansar, ou enfim. Mas coloca isso, porque existe imprevistos que surgem. Uhum. Uma coisa é certa, como o nascer do sol são os imprevistos. Todo dia tem um. Ou algo urgente que aparece. Esther, outra dica muito importante. Analise tudo que chega de urgente para você. Porque às vezes é urgente para outra pessoa, mas não é para você. Óbvio que a gente precisa empatizar com a outra pessoa, mas vai a fundo. Destrincha porque aquilo realmente é importante. Me fala mais sobre isso que tá rolando. Por que é urgente? Daí a pessoa vai falar, né? Vai explicar do prazo. E se a gente não fizer isso, o que é o pior que pode acontecer? Sabe? Dá uma estressada. Não compra tudo que você ouve que as pessoas te vendem como urgente ou vendem como... E sempre tenha foco no que é importante ali para você e converse, né? Dialogue com as pessoas. Que as pessoas também vão até onde a gente permite que elas vão, né? Pois é. Você falou até de aprender a falar não. Uhum. Mas pra gente detalhar pra mulher que tá nos vendo aqui, porque muitas mulheres têm dificuldade de falar não. Já estive nesse papel. E como que a gente aprende a falar não? Legal. Me pede alguma coisa. Bia, você pode tomar um café comigo amanhã? Esté, por que você gostaria de tomar esse café comigo amanhã? Tem alguma coisa que você está querendo conversar comigo? Ou algum alinhamento para fazer? Ou jogar papo fora? Quero pegar dicas de leituras. Dicas de leitura, legal. Você sabia que no meu Instagram eu tenho várias dicas de leitura? Eu tenho alguns destaques só sobre livros, só sobre isso. Tenho vários posts, eu faço uma resenha por semana de livro. Tem lá, eu acho que vai te ajudar e você vai gostar. Amanhã, infelizmente, eu não posso, porque eu tenho outras prioridades. Mas, com certeza, um dia... Vamos trocar uma ideia sobre livro, sim. Também quero pegar umas dicas com você, tudo bem? Achei ótimo. Eu falei não. Você falou não de uma forma muito educada e deu uma sugestão. Eu falei não e eu resolvi o que você queria. Pois é. A gente não pergunta, né? A gente não pergunta, a gente não explora ali, a gente... né? E, enfim. E teve outra coisa que a gente estava falando aqui antes de começar o podcast, que eu acho muito importante a gente falar... que a gente precisa empatizar muito com o outro, entender, como eu disse, perguntar para entender a necessidade, a importância daquilo para a pessoa. E quando a gente percebe que a pessoa fica frustrada, a gente pode até falar, olha, eu entendo que isso é muito importante para você, eu sinto muito que eu imagino que você esteja frustrado, eu também fico frustrada de não poder te atender nesse momento. Então, assim, entender, validar o sentimento da pessoa, mostrar que você se preocupa com ela, mas, a partir de então, como isso vai ressoar dentro da pessoa, é com ela. A gente controla o que... Malemar, né? A gente tem que desenvolver. O famoso malemar. Malemar, a gente controla o que a gente sente. Então, como aquilo vai ressoar e como ela vai lidar com aquele não, diz muito mais a ela do que a você. Uhum. Eu acho que a gente entender isso é muito importante para a gente também viver uma vida mais leve e não ficar se cobrando, né? Eu também acredito nisso. Hoje mesmo eu falei um não, mas porque não estava alinhado aos meus valores. Muitas vezes as pessoas elas falam não e ficam muito... Na verdade, falam sim e ficam remoendo isso, se sentindo muito mal, porque esse sim vai contra os valores, os princípios que ela tem na vida. Então, acho que também tem que pensar nessa questão, né? Se esse sim tá me ferindo em alguma coisa. Total. Não só as suas prioridades, mas os seus valores, sem dúvida nenhuma. E a gente tem que ter essa... com nós mesmas, assim como a gente tem que ter o comprometimento com a nossa agenda, mas com os nossos valores do que é inegociável pra gente. Uhum. Né? E eu acho que a gente ter esse autoconhecimento nesse sentido também é muito bom. Outra coisa que a Laura fala sobre o não, se você me permitir. Eu ia até perguntar um pouco mais sobre o livro. Que me ajudou muito. Assim, me deu um... Falei, putz, nunca vi alguém falar isso e pode ser que ajude muito as pessoas. Cada sim que você fala, querendo dizer não, cada sim que você dá para qualquer coisa, mesmo que você queira dizer sim para aquilo, é um não para alguma coisa que você fala.
Então, todo convite que você aceita para ir jantar com alguém que você não quer é um não que você está dando para outra coisa que é importante para você, para estar com a sua família, ou ler o hábito, ou desenvolver o hábito de leitura que você quer. Então, lembre-se que todo sim que você fala, existe um não, você já está falando não. Uhum. Mas esse não é para você. Esse não é para você, esse não é para a tua prioridade, esse não é para os teus valores, esse não é para um impacto maior que você pode causar e que a própria pessoa para a qual você está falando sim pode ser beneficiada. Então, acredita nisso, sabe? E Bia, como que a gente pode identificar o que é importante nas tarefas? Porque a gente tem que sempre fazer, né? O que é prioridade, o que é importante, e os outros você vai ajustando para fazer ou não. Mas como saber aquilo que é importante? Olha para as tuas 3 prioridades. Essa ação está alinhada com as tuas prioridades? Não, não é importante. Simples assim. Simples assim. E como saber quais são as prioridades, as 3 prioridades? Autoconhecimento. Eu faço 7 anos de terapia psicanálise, muita reflexão, muitos livros sobre isso, que, como eu disse, eu tenho no meu porque às vezes não é todo mundo que pode pagar por uma terapia, fazer e tudo mais, mas existe muito conhecimento, muito livro sobre isso. Uhum. Poxa, sabe uma coisa que você pode fazer, que eu gosto muito desse exercício? Lembra lá o que você fazia na infância que você amava. Né? Eu acho que a gente resgatar um pouco da nossa história ajuda muito a gente a descobrir o que é importante para a gente, logo o que pode ser uma prioridade. Né? Os momentos da nossa vida como mulher, né, a gente entende. Às vezes é um ano que a gente precisa cuidar de uma mãe doente. Né? Então, meus valores eu tenho como forte valor família. Então, isso é uma prioridade para o meu ano. Né? Então, muito da minha agenda vai para isso. Uhum. Então, olha ali para os teus valores, olha para a tua história, vai ler sobre autoconhecimento de alguma forma, ouvir um podcast sobre autoconhecimento, que eles dão vários exercícios práticos sobre isso. Então, acho que cuidar de finanças, cuidar do tempo, cuidar da maioria das coisas, a nossa relação com as atividades, com as ações e com as pessoas, está muito em nós nos conhecemos. Eu acho que tudo parte, eu sou muito dessa linha de que tudo parte do autoconhecimento. Uhum. Então, essa sensação de satisfação, mesmo que você faça muita coisa durante o dia, você põe a cabeça no travesseiro e sente que você não fez nada, é porque você não se autoconhece e você está sendo uma executora. Você está ali uma tarefeira. Está fazendo, mas é igual era o coelhinho do Alice no País das Maravilhas. Tô sem tempo, ele sai correndo no filme, né? É filosófico aquilo lá. Tô sem tempo, o relógio, tô sem tempo. A gente fica igual o coelhinho do Alice no País das Maravilhas, né? Então a gente tem que parar e entender. Investir tempo em autoconhecimento, eu acho que é um dos maiores ganhos que a gente pode ter. Então, acho que é a chave para tudo na vida, né? E fica a dica aí, você trazer alguém aqui para falar sobre autoconhecimento e explorar dicas práticas para a gente entender o que é priorização. Uhum. Né? Para a gente entender o que é importante para a gente, o que é prioridade, porque é muito particular e vai do momento da vida. Sim, essa é uma questão. É particular, é a nossa régua. Porque muita mulher sofre porque ela quer ter uma rotina e uma vida de outra mulher que ela segue no Instagram, só que não cabe para ela. Então, isso é complicado. Como a gente vê nas redes sociais, você lê um livro atrás do outro. Dá a impressão que só lê, né, menina? Só falei, gente, uma vez eu pensei, eu vou conseguir também ler uma quantidade dessa. Mas eu pensei, não é a régua dela, é a minha. É sua. E eu leio bastante, mas não a quantidade que você, as suas irmãs, né? Eu acho que a família tem o hábito da leitura. E eu acho impressionante. Eu ia até te perguntar, como você gere o seu tempo? Como é a gestão do tempo da Bia? Gestão do tempo da Bia, eu acho que conforme você vai criando uma certa maturidade nesse lance da gestão do tempo, maturidade até desenvolvida pelo autoconhecimento e por práticas, e quando eu dou consultoria, mentoria relacionada à gestão do tempo e produtividade, eu acabo aprendendo muito com outras mulheres também, porque eu vejo boas práticas delas. Né? Então é legal, acaba rolando uma troca ali. Então, hoje, todo começo de ano, eu penso o que vão ser minhas prioridades. Eu converso com o meu marido, converso com a minha sócia, que eu tenho uma sócia, a Monique,
E, na sequência, eu organizo toda a minha agenda, falo com as outras pessoas envolvidas, então, meu orientador do doutorado, vai ser um ano que eu vou ir mais devagar ou não. Faço todos esses alinhamentos. Faço alinhamento com a funcionária da minha casa, sobre como vai funcionar a refeição aquele ano, Adianto tudo isso. Converso com o personal, já agendo. Converso com um terapeuta, já agendo. Converso com professora de italiano, já agendo. Né? E daí eu começo a alocar as atividades conforme as minhas prioridades. Então, sei lá, segunda-feira de manhã vai ser a minha dedicação para estudar italiano. Segunda-feira à tarde, só reuniões ao trabalho. Eu nunca trabalho depois das 6 da tarde. Muito dificilmente. Depois das 6 da tarde, meu tempo é para o meu marido. Então, para mim e para o meu marido. Então, eu fico com ele, a gente cozinha, a gente conversa, a gente tal. Daí, às vezes, a gente assiste um seriado. Se não tem um seriado rolando, ele está estudando alguma coisa de pesca, que ele ama pescar, ou vendo alguma coisa de barco, eu tô lendo. Né? E daí eu durmo 9h30, acordo às 6, daí academia, e daí, enfim. E assim vai indo a minha agenda. O que eu não escapo muito nessa época de doutorado, Esther, é aos sábados ter que estudar. Então, assim, como eu trabalho muito, tem muita agenda de trabalho durante a semana, eu estudo bastante no final de semana. Eu dou várias fugidas no meio da tarde, assim, quando tenho janela, eu falo, nossa, olha, essa semana, nesse meu horário que eu geralmente deixo para reunião, eu não vou ter. Então vou agendar uma massagem. Eu vou e agendo uma massagem. Não, olha, eu estou muito cansada. Essa semana aqui, se eu tiver esse horário livre, vou descansar. Vou ficar em casa, eu acabo lendo. É porque a gente vê muito você lendo. Chegando caixas de livros. Ai, gente, eu leio você de lê um livro tudo. atrás do outro, né? Eu leio um atrás do outro, eu leio de tudo. E às vezes me dá até um faniquito assim, que eu... Aí, hoje cedo, eu estava num lugar, num compromisso, e a pessoa começou a falar de um livro que ela estava lendo. Eu já tenho, ai, meu Deus, eu quero comprar esse livro. Ontem eu estava dando um treinamento numa empresa aqui, e já me mostraram um livro, eu já coloquei no meu carrinho da Amazon, já está... Eu já tenho carrinho da Amazon, né? Se um dia der ali, vem 300. E você sabe que eu sou uma pessoa super ansiosa. Sério? Super ansiosa. E a agenda também é comprovadamente uma das coisas que ajuda a gente a reduzir a ansiedade e dormir melhor. Porque a gente já está organizado para o próximo dia. Não é aquela coisa, nossa, o que eu vou fazer amanhã? Daí sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e você fica assim, não posso esquecer disso, não posso esquecer daquilo? Cara, põe ali na agenda. Tá lá. Você pode tirar aquilo da sua cabeça, sabe? E, putz, agora eu vou descansar. Isso que eu ia perguntar, se a agenda, se a gestão de tempo te ajuda na questão da ansiedade. Super. Me ajuda muito na questão da ansiedade. E eu digo mais, assim, ela me dá uma liberdade que me tira, muitas vezes, uma angústia existencial. Né? Então, quando eu olho para minha agenda, quando eu estou numa reunião, quando eu acabo um ano, como acabou o ano passado, eu faço essa reflexão do, cara, estou vivendo uma vida que vale a pena. Eu leio muito sobre filosofia também, né? Adoro o professor Clóvis de Barros Filho, então vejo muito sobre as coisas dele. Ele fala muito sobre essa vida que vale a pena, né? Então, eu olhar para a minha agenda, além de tirar a minha ansiedade, me tira uma angústia existencial do que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Não, de alguma coisa eu valho, sabe assim? Me ajuda a validar a minha vida. Não sei se isso fez algum sentido, mas para vocês. Sentido. Mas Você está com quantos anos, Bia? 34. 34. Eu também estou com 34, faço 35 daqui 2 dias. Olha! Não vou dar parabéns adiantado, porque, né? Dizem que não é bom, então... Verdade. Mas é uma questão dessa questão de crise existencial, muitas vezes acontece. Falam nos 30... E eu tive uma agora antes dos 35. Eu também. Você também teve? E eu ouvi a Malu Perini falar que o dela bateu com 34. Porque o meu bateu esse ano com 34. Aí eu tava vendo ela no podcast e ela falou... A minha crise existencial. Isso. Bateu com 34. Falei, poxa, não sou só eu. E agora você tá falando isso. Eu acho que os 34 são os novos 30 que batia. Porque falavam muito dos 30, mas a minha crise existencial foi há poucos dias, com 34 anos.
anos. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre a produtividade, tudo que a gente produz durante a nossa vida, sobre essa gestão de tempo. Porque a gente está nesse desenvolvimento, evoluindo, fazendo, realizando, e o tempo, se a gente não dar valor nele, a gente perde. E é a única coisa que não volta. Se você perde dinheiro, ou você gasta um dinheiro, você recupera. Se você tem uma blusa, alguma coisa, você recupera. Mas o tempo é tão válido, tão importante, e a gente não valoriza. E aí me deu uma angústia. Eu fiquei pensando, eu preciso de uma gestão de tempo. Eu acho que deve ter muita gente se identificando nesse momento, Esther. Porque me bateu isso também. E eu acho que essas dúvidas, elas são muito válidas. Porque quer dizer que você está viva, sabe? Quer dizer que você está refletindo sobre como você está... O que você está fazendo da sua vida. Pois é. Né? E, nossa, eu acho essas reflexões, assim, tão ricas. E na hora que bate, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem nesse podcast é isso. Quando a gente fala sobre gestão do tempo e produtividade, se as pessoas conseguirem quebrar aquela coisa de uma concorrência, de uma celeridade, de um atarefado, de um, sabe, nossa, minha agenda, não sei o que lá, não, eu sou super... Não, tira essa imagem da cabeça de vocês, sabe? Tenham isso como... algo gostoso, sabe? Algo divertido, algo desapegado. Eu tenho que, né? A gente torna a vida muito pesada. Porque eu tenho que ir na academia. Eu tenho que ter uma agenda. Não, eu quero. Para mim é importante saber... Eu tive aí uma crise existencial, para mim é importante eu saber o que eu estou fazendo no meu tempo. Assim como é muito importante um dia você olhar para a tua agenda e falar assim, cara, não tô legal. Não vai dar para fazer isso aqui hoje, não. Nada. Beleza. Aí você já olha para a tua agenda, porque em algum lugar você vai ter que pôr aquilo. Né? E a gente é adulto, né, Esther? Então, assim, hoje eu não vou na academia, não tô bem, não tô legal. Seja o motivo que for, físico, emocional. Não tô legal. Ok, sou adulto. Eu colho as consequências das minhas decisões. Né? Porque tem coisas que a gente consegue realocar para o dia seguinte. O dia de treino não treinado é o dia perdido. Então, assim, essas coisas a gente precisa pensar também. Mas a gente ter essa compaixão, né? E entender e ver também quais pratinhos estão caindo. Porque se tiver algumas coisas caindo que a gente não consegue fazer, tudo bem, mas o que é importante para mim eu estou fazendo. Levar com leveza, né? A vida. Trocar o tenho que por que estou fazendo. Ou por quê? E daí, tô fazendo porque eu quero, porque é importante pra mim, ó. Lá no começo do ano pensei, falei que isso era importante pra mim. E não esmorece, sabe, gente? Que eu acho que é essa checagem que você faz dia a dia e você vai casando com a agenda, na hora que você vê, tá no fim do ano e você tá fazendo. Agora, se você só setar uma meta, falar, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero fazer inglês, quero sair do início para um intermediário, e você não quebrar, não especificar quais são as ações que você tem que fazer e não acompanhar isso diariamente, cara, março, você já nem lembra mais qual era a meta que você setou. É do ser humano. Maio já era. Maio, assim, se você, ao invés de você perder, você já ganhou 1 quilo. 2, 3. Então, assim... tem que ter todos os dias, né? Quantos poetas não falam que a vida ela recomeça todos os dias, né? A gente tem ciclos, a gente cicla. Então, realmente fazer aquela coisa clichêzona de fazer o dia valer, sabe? De você olhar e falar assim, poxa, hoje foi um dia bem vivido. Eu adoro, sabe aquela sensação? Se eu não fiz nada, se eu fiquei de perna pro ar, passeando com meu marido, eu falo assim, meu, que dia bem vivido. Tipo, eu tinha separado aquele dia para viver aquilo, sabe? Olha, você sabe que eu tava pensando antes de ontem sobre o dia perfeito? Ai, que delícia! E eu acho que eu vou pensar sobre o meu. Sobre o dia perfeito. E essa questão, eu pensei, eu vou pensar no dia perfeito. Mas aí eu comecei a olhar ao redor do meu dia. E eu acho que fica pra você também, mulher que tá aí correndo atrás do seu tempo e pensando, eu quero criar o meu dia perfeito. Só que você se compara com outras e o dia perfeito tem que ser o seu. De lembrar das pequenas coisas. Pra que a gente tenha um dia perfeito, a primeira coisa que a gente pensa fisicamente é estar saudável. Então, se você está saudável hoje, o seu dia já começou... Maravilhoso. Maravilhoso.
Se você está tendo a oportunidade de estar perto das pessoas que você ama, seu dia é perfeito. Se você tem oportunidade de comer, ter comida dentro da sua casa, ter água, ter a liberdade de ir e vir, de poder ir no mercado e comprar aquilo que você precisa, de você caminhar, porque você tem a parte, né, ali física, ou tem o seu veículo e vai e volta. Gente, é um dia perfeito. E às vezes muito a gente pensa nesse dia perfeito, numa viagem, ou estar em tal momento. Vai ser o dia perfeito se. Mas hoje pode ser o dia perfeito se você ter essa consciência. Eu tava pensando sobre isso antes de ontem. Hoje pode ser o dia perfeito se o que você intenciona fazer, você fez. Se você consegue colocar ali, ó, a produtividade. Hoje é o dia perfeito se, né, como você falou, vai todo mundo dormir com saúde e tudo mais. Eu acho que é por aí. Até a Laura, ela fala no livro, né, ou não sei, que nessa entrevista que eu vi, ela disse que a produtividade, ela pode ser um dia, a produtividade de assistir um seriado. O dia inteiro. Ela começa o livro falando isso, que o marido saiu com os filhos e ela passou um dia sozinha, e era um dia que ela queria passar vendo Netflix comendo pipoca, e ela passou. Então foi um dia produtivo, porque ela falou, esse dia eu vou descansar, eu vou ficar no... E ela conseguiu. Não teve interrupções, não teve distrações, e ela conseguiu maratonar uma série que ela queria, finalizou, pô, era isso que eu queria fazer esse dia, então... Foi um dia perfeito, produtivo. E assim, Esther, é uma coisa que é libertadora e que a gente vira e mexe, a gente esquece. Todas as dúvidas que você tá aí dentro de você, as frustrações que você tem dentro de você, os medos, tudo, nada é só com você. Então, se você acha que você podia ser melhor, se você acha que você gostaria de ser mais amada, querida pelas pessoas, que as pessoas te admirassem mais, que você fosse mais organizada, que você fosse... Tá todo mundo. Olha lá uma mulher linda, olha lá a Gisele Bündchen, olha lá a Sabrina Sato. Em maior ou menor medida, ela passa pelas mesmas dúvidas. Ela passa pelas mesmas dores. Ela tem os problemas de relacionamento com filho, com família. Então, assim, a gente está todo mundo no mesmo barco. Não, então, essa mensagem é... Quando eu sento organizar a rotina com a mulherada, a agenda delas, eu falo que é como eu entrar na casa dela e abrir as gavetas e os armários. Você entra em muitas questões pessoais da mulher. E ela sempre vem com essa angústia. Bia, só comigo? Bia, e você vê uma dor, assim, sabe? Um pesar. Bia, olha... E às vezes elas me contam umas coisas que acontecem com ela. Você acredita que acontece assim comigo quase todo dia? Eu falei, com você e com todas as outras mulheres do mundo, né, ela? Você jura? Juro, gente. Então, assim... Relaxa. Eu acho que a gente entender que não é só a gente, que o problema não somos nós, que nós somos seres humanos e que a gente compartilha de muita coisa, até porque a gente já está inserido no mesmo contexto, né? Somos contemporâneos, então acho que a gente passa muito pelas mesmas dores. Então, relaxa. Não é só com você. A gente sempre acha que a gente pode ser mais bonita, mais inteligente, que a gente pode ler mais livro, que a gente poderia ter mais uma formação, que a gente poderia estar mais em fome. Nananana. Cara, não tem o tiro de... Como é que fala? A bala de prata. Não existe, as coisas são processos, né? As coisas são o caminho. Então, acho que esse olhar para o copo meio cheio e não meio vazio, que você falou, eu acho que é o segredo para uma vida muito mais feliz, e para a gente sair de ciclos viciosos, ruins, e entrar em ciclos virtuosos, como ter uma agenda, como ter essa... de uma forma gostosa, sabe? Organizar, não de uma forma tensa, mas de uma forma leve, para pensar, porque eu acredito que muito é da mentalidade, né? Se a pessoa tem como um peso, vou ter que fazer uma agenda e pensar, não, eu vou ganhar muito mais tempo fazendo uma agenda, fica bem melhor. Pra gente finalizar, Bia, eu tô amando aqui o nosso bate-papo. Passou rápido. Top 3 da produtividade saudável. Top 3 da produtividade saudável. Eu posso falar frase ou palavras? Você vai trazer, pode ser frase, pode ser um contexto. Pode ser o que for. Pode. Tira a agenda atarefada e coloca calma e intencionalidade. Aprenda a lidar com os seus sentimentos e entender que o sentimento do outro é do outro. Não é responsabilidade sua, é a dele. Lembra da sensação
depois de você ir à academia, da satisfação. Vai ser assim e muito melhor, porque não vai ser só com a academia. Vai ser com várias outras atividades. Quando você olhar para a tua agenda e você tiver cumprido tudo que você se comprometeu com você, ou ao menos 80%, 70%. Então, lembra daquela sensação gostosa. Lembra da sensação que você teve no final do ano que passou. E pensa, eu quero me sentir da mesma forma? Quero me sentir melhor? Quero me sentir... Isso está muito na mão de você usar o seu tempo com intencionalidade. Então, lembra dessa sensação. E Bia, muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente, pela sua contribuição, pelo seu tempo. Com certeza, muitas mulheres vão ser mais organizadas a partir de agora. E como essas mulheres podem te encontrar se elas quiserem continuar recebendo todo esse conteúdo? Legal. Esther, primeiramente, muito obrigada. Foi uma honra enorme. Eu me senti muito à vontade. Eu amei a forma como você conduziu. O estúdio tá lindo. Amei a nova temporada, como é que tá. O novo caminho que o Borboletando tá tomando. Existe a comunidade aí, né? Que eu já vou entrar. Tenho certeza que vão surgir frutos riquíssimos de lá. E sucesso cada vez mais para você. Conte sempre comigo, tá? Muito obrigada. Agora vamos às redes. Eu tô no @bialtafim. Né? Eu crio conteúdo lá no meu pessoal, eu coloco um pouco de vida pessoal, lá é uma miscelânea. Então lá eu coloco um pouco de vida pessoal, um pouco sobre rotina, um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre livros, viagens. Então eu acho que ali está refletido muito quem eu sou. Eu sou multi, embora seja especialista em gestão de tempo, eu gosto muito de diversos assuntos e eu deixei isso refletir lá. Agora, conteúdo mais técnico, a gente tem 2 empresas, né? Eu e uma sócia, que é a Monique Leplétier, que nós temos a Go Empreendedoras, que é uma consultoria e mentoria de gestão de negócios para mulheres. Então, a gente trabalha estratégia, gestão de tempo, vendas, diversos temas relacionados à gestão de negócios para empreendedoras. E temos a Go Mais Consultoria e Treinamento, que é para atender as grandes empresas. Também são consultorias, palestras, treinamentos, team building, enfim, a gente tem um portfólio de serviços grande lá. Então, acha a gente no Go Empreendedoras, Go Mais Consultoria e no Bia Altafim. E na minha sócia também tem muito conteúdo bom, é Monique Leplétier. Quem quiser achar, Monique com K. Beijo para Monique e todos esses perfis vão estar aqui na descrição para que você possa encontrar mais fácil a Bia, viu? Então, muito obrigada, Bia. Obrigada a vocês, vai ser um prazer receber vocês no meu Instagram. Quem quiser, me escreve lá. Se teve alguma dúvida relacionada ao podcast, vai ser um prazer poder responder. E muito obrigada a você também, mulher, que ficou nos acompanhando. Já compartilhe com todas as suas amigas, que você possa ter uma gestão do tempo melhor neste ano e em todo o tempo da sua vida. E lembre-se, é durante a caminhada que a vida se transforma. E com uma gestão de tempo, a sua caminhada fica melhor. Até o próximo episódio.